Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje é dia 18 de agosto de 2021. Escola Doutor Pimentel Gomes. Aqui com vocês quem está falando é a professora Mini Cleide. E a disciplina de hoje é matemática. Bom dia, boa tarde e até boa noite. Não sei o horário que vocês vão estar assistindo a aula. Mas vamos para a nossa aula de hoje. O que será que nós vamos estudar hoje? Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre retas, paralelas e perpendiculares. Só que, na verdade, eu esqueci de tirar o perpendiculares. É somente as paralelas que nós iremos ver hoje, tá bom? Vocês já ouviram falar sobre retas paralelas? Ou o que são retas paralelas? Bom, se não ouviu, vai ouvir hoje. Aqui, analisando essa imagem, essa faixa de pedestre, observando as linhas brancas e pretas. O que a gente consegue observar? Por exemplo, essa primeira linha preta, ela vai tocar. Ai, meu mouse está uma benção. Ela vai tocar nessa outra linha preta aqui, a linha 2. Ela não vai se tocar, porque tem essa linha branca aqui do meio que está, digamos que está fazendo cortando, interrompendo elas, certo? Se nós continuarmos traçando uma linha reta, aqui, ó, mesmo a gente traçando uma linha reta, reto para sempre, toda a vida, elas não vão se tocar. Da mesma forma que a branca não se toca com a outra branca. Ela continua reto. O mouse sai no meio torto, mas se você pegar uma régua ou qualquer outra coisa e for fazer essa linhagem aí, for fazer essa linha, você vai perceber o quê? Que elas não vão se tocar em nenhum momento. E quando uma linha não se toca, nós chamamos elas de paralelas. Está uma de frente para a outra e elas não se cruzam. Aqui nos trilhos do trem. Nos trilhos do trem, esse trilho maior é paralelo a esse outro trilho. Oh, Jesus, tem misericórdia. A esse outro trilho aqui. E eles dois são paralelos um ao outro, não vão se tocar em momento nenhum. O lado A, ou o lado 1, não vai se tocar com o lado B. Eles não vão se cruzar, não vão se tocar. Só com os pequenininhos aqui, né? Da mesma forma que os lados pequenininhos também, eles não vão se tocar. Aqui, ó. Esse não vai tocar neste, nem nesse outro aqui. Isso quer dizer o quê? Que os trilhos, vamos colocar aqui. Esse aqui é o trilho A, que é o grandão. Esse segundo grandão é o trilho B. O trilho A e o trilho B são paralelos uma à outra. Quer dizer que elas não se tocam. E digamos que essas aqui são os trilhos D, E e F, tá? D, E e o trilho F. O trilho D, E e F são paralelos entre si. Por que eles são paralelos entre si? Porque um não vai se tocar com o outro. Se fosse o trilho A e o trilho D, eles se tocaram bem aqui, ó. Se fosse o trilho B e o trilho F, elas se tocaram. Então, elas não são paralelas. Agora, o A e o B são paralelos entre si. O D e o E são paralelos entre si. Porque eles não se tocaram. Aqui nessa cruz, ó, observe o maior tá tocando no menor.
Então, eles são perpendiculares, porque eles se tocam, eles se cruzam. Então, se a gente fosse analisar as imagens, a cruz não tem lados paralelos, tá? Porque ela tem um segmento de reta que se cruza. Aqui no prédio, observe o quê? A lateral A e a lateral B são paralelos. Uma lateral não vai se tocar na outra. A parte de baixo, a base, não vai se tocar com a parte de cima, o térreo. Então, a gente pode dizer que esse prédio tem dois pares de lados paralelos. Por que dois pares de lados paralelos? O lado A, que é um lado, o lado B é o segundo lado. O lado A e B são paralelos. Então, tem um par de lado. Um par é dois, né? Um par de lado paralelo. Já que a parte superior, que é em cima, que é, vamos dizer que é o lado C, e o térreo, vamos dizer que é o lado D. O lado C e o lado D são paralelos entre si. Não tem como o térreo se tocar com o piso. O teto de uma casa, um teto e um piso vão se tocar? Não vai se tocar nunca. Então, vão ser paralelos entre si. Então, a gente pode, olhando aqui o prédio, ele tem dois pares de lados paralelos. E observe esse prédio, ele tem uma forma de quê, gente? Ele tem uma forma de um retângulo. Então, nós podemos dizer também que um retângulo tem dois pares de lados paralelos. Por quê? O lado de cima não se toca, não se cruza com o lado de baixo e uma lateral não se toca e não se cruza com a outra lateral. Então, podemos dizer que um retângulo, o prédio, tem dois pares de lados paralelos entre si, tá? O que vocês entendem por retas paralelas? O que vocês conseguem perceber na faixa de pedestre, as linhas da faixa se encontram? Há uma distância determinada entre elas? Vamos ver novamente? Olha aqui. Vocês conseguem perceber o quê? Que elas são alternadas, né? A branca e a preta. Elas vão se alternando. O que mais? Elas se encontram? As pretas vão se encontrar? Não. E as brancas, elas vão se encontrar em algum momento? Também não. E aqui, há uma distância determinada entre elas? Se a gente fosse colocar aqui, uma régua, alguma coisa para medir, nós iríamos perceber o quê? Que a distância de um para o outro é a mesma, é igual. A distância é determinada, tem uma distância certa entre cada uma delas. E nós também percebemos o quê? Que elas não se cruzam, não se tocam. O 1 pretinho aqui não vai se tocar com o 2 preto. O 2 preto não vai se tocar com o 3 preto e muito menos com o 4 preto. Da mesma forma, os brancos também não vão se tocar. E aqui, lá na cruz que a gente viu, lá na cruz, aqui. E na cruz, o que há diferente em relação à faixa de pedestre? Vocês conseguiram perceber? Quando a gente observou a cruz, né? Ó, que um lado, o maior, se tocou com o menor. Então, o que a gente consegue dizer, identificar daqui? Que na faixa de pedestre são retas, são linhas que são paralelas, que não vão se tocar, não vão se cruzar em nenhum momento. Já aqui nessa cruz, quando a linha grande se toca com a linha pequena bem aqui, nós dizemos que ela é perpendicular, porque elas estão se tocando. Tá? Essa é a diferença. Aqui são retas paralelas que não se tocam, não se cruzam, não se aproximam. E aqui embaixo, na cruz, elas se encontram.
são retas que se encontram, que são chamadas de perpendiculares. Retas paralelas. O que a gente tem que lembrar sobre as retas paralelas? Elas não apresentam um ponto em comum entre si, que é o que eu já falei, que elas não se tocam, não se cruzam. E elas possuem a mesma distância entre elas. Veja alguns exemplos ao lado. Ó, aqui sempre a mesma distância uma da outra. Aqui, ó, tá de lateral horizontal, mas elas estão indo, ó, horizontalmente juntas. Elas não tá, tipo, uma mais aberta e outra mais fechada, tipo assim, ó. Vou mostrar para vocês. Se tivesse um aqui e a outra aqui, ou então assim, ó, a gente ia perceber que uma hora elas iam se tocar. Se a gente continuasse fazendo, ó, elas iam se tocar em algum momento. Ou então uma para cá e a outra para cá, elas também iam se tocar. Mas dessa forma que tá aqui, ó, você continua fazendo risquinho até não querer mais, mas elas não vão se tocar, tá? Da mesma forma essas duas aqui, ó. E o espaço entre elas é o mesmo, tá? Então, sempre para ser uma reta paralela, elas o quê? Elas não devem apresentar um ponto comum entre si e elas possuem a mesma distância entre elas, tá bom? E sobre planificações, o que foi que a gente viu? Aqui temos essa imagem. Esse aqui é um triângulo de base quadrada ou base retangular. Um triângulo tem aqui, ó, as faces triangulares e a base é quadrada ou retangular. E qual seria a planificação desse triângulo? Vamos ver aqui alguns. Observe esse aqui. Essa planificação. Um triângulo, nesse caso, esse aqui tem quantos lados? 1, 2, 3, 4. Aí aqui, ó, uma face, 2, 3, 4 e a base quadrangular. Observando aqui também, ó, 1, 2, 3, 4 e a base quadrangular. Dois moldes diferentes para a mesma figura, duas planificações diferentes. Observe essa aqui, ó, 1, 2, 3 e a base. Essa aqui tá adequada? Tá correta? Tá faltando alguma coisa? Tá, né? Aqui, nessa outra aqui também, ó, não dá, porque só tem dois triângulos e dois quadrados. E a figura, nós vimos que ela tem o quê? 4 triângulos, porque é 4 lados, 4 faces, e a base quadrangular ou retangular. E aí seria uma base somente, e aqui seriam duas bases. Nessa outra também tem duas bases e 3 triângulos, que não deu ainda, certo? Agora, vocês vão lá vamos ver o vídeo da explicação da atividade na apostila do segundo bimestre, páginas 19 e 20, questões 19, 20 e 21. Assista o vídeo até o final para depois não estar perguntando para o professor o que é para fazer, tá? Pessoal, vamos lá para a nossa atividade, né? Lembrando, dia 18. Olha, 18, página 18. Atividades 19, 20 e 21. Na 19, é o quê? Das figuras geométricas abaixo, aqui representa dois lados paralelos. Lembra da aula, da explicação. O que é lado paralelo? Aquele que nunca vai se tocar, né? Nunca vão se cruzar. E aqui quando diz dois lados não é um lado. Aí preste atenção nas opções, tá? Ó. E tem que ser o que tem dois lados paralelos, certo? Se tiver dúvida, volta lá no vídeo, dá a volta na explicação. Na número 20, observe a pirâmide desenhada abaixo. E aí, observa o quê? Uma pirâmide, no caso, essa aqui tem um lado, 2, 3, 4 lados. E é uma pirâmide, né? Ó, pirâmide é triangular. Isso, triangular. E como ela tem uma base, qual é a base dela?
base retangular. E aí você vai observar o quê? Qual é a planificação dessa pirâmide? Planificação da pirâmide. Lembra quantos lados ela tem, como é que é a base dela, tá bom? Depois que você fizer 19 e 20, você vai lá para número 21, que tá lá na página 19. Na 21 tem o quê? Observe as figuras abaixo. Essa figura e esta figura. Essas figuras são classificadas respectivamente como cilindro e retângulo, cone e quadrado, cone e retângulo, prisma e retângulo. Elas são o quê? Pois é, não posso dar dicas, né? Porque se eu der dicas eu vou estar respondendo. Após resolver essas 3 questões, tire foto e envie para o seu professor, tá bom?